tema desse domingo The theme of this Sunday é recebendo o dom do Espírito Santo. is receiving the gift of the Holy Spirit. É impressionante quando o querido estava testemunhando a respeito do acidente. It's impressive when the dear brother was testifying about his accident. Ele usou uma frase muito forte para mim, He used a phrase that's really strong for me, que o Espírito Santo that the estava Holy ali. Spirit was there. Você está aí? Are you there? Muitas pessoas Many people, têm uma mentalidade religiosa they have a religious mindset quando se fala do Espírito Santo. when you speak about the Holy Spirit. Eles pensam que é algo para o culto, They think it's something for the service. é algo para a igreja, It's something for the na church, hora do culto. in the time of the Não, não, church não. service. No, no, no. O Espírito Santo The Holy Spirit quer te dar poder. wants to give you power. Poder Power significa capacidade. means capability. Quando o Espírito Santo está sobre a tua vida, When the Holy Spirit is over your life, você é um pai melhor, you're a better father. uma mãe melhor, You're a better um mother. marido melhor, You're a better uma husband. esposa melhor, You're a better um wife. profissional melhor, You're a better professional. uma pessoa melhor. A better person. Você está comigo? Are you with me? O poder de Deus, The power of God, sim, é para curar. yes, it's for healing. O poder de Deus, The power of God, sim, é para expulsar yes, demônios. it's for expelling demons. Mas tem mais. But there's more. O poder de Deus The power of God é para que eu e você is so that you and I sejamos semelhantes a may Jesus be similar to e Jesus. possamos And we may estabelecer a sua vontade sobre a terra. establish His will over the earth. Deus te trouxe aqui hoje. God brought you here today. Ele quer te abençoar com essa palavra. He would like to bless you with this word. Ele quer que você receba o Espírito He Santo. wants you to receive the Holy Spirit. Ele quer que o Espírito Santo venha sobre a tua He vida. wants the Holy Spirit to come over Eu your queria dar life. alguns exemplos. I'd like to give you some examples. Por muitos anos na minha vida, For many years in my life, eu trabalhei com libertação. I worked with liberation. A grande marca do meu ministério The great mark of my ministry era prosperidade was prosperity e libertação. and liberation. Eu creio em libertação até hoje. I believe in liberation Eu until continuo now. expulsando demônios I continue to expel e demons, continuo crendo em prosperidade. and I continue believing in prosperity. Mas eu tive experiências nesses anos But I had experiences in these years que me impressionaram. that I was impressed with. Eu vou te dar um exemplo. I'm going to give you an example. Eu ministrei com uma senhora, I ministered with a lady 30 e poucos anos de candomblé. about 30 something years of witchcraft, Sacrifícios e sacrifícios feitos. sacrifices and sacrifices made. E essa senhora estava perdendo a sua família. And this lady, she was losing her family. O seu marido tinha traído Her husband had betrayed her, e ela não conseguia perdoar. and she couldn't forgive him. Ele queria restauração, He wanted restoration, mas ela não conseguia. but she couldn't. Eu usei os questionários I used the questionnaries que eu aprendi com o apóstolo Géser, que é uma bênção. that I learned with Apostle Jezer, who is a blessing. Eu usei os questionários da doutora Neuza Etioca, que é uma bênção. I used the questionaries of Dr. Nilza Chioka, which is a blessing. Eu tomei umas informações com a apóstola Valnice, que é outra bênção. I got some informations with Apostle Valnisa, E which essas is três another pessoas que blessing. eu citei são pessoas importantíssimas nessa nação a respeito de intercessão, guerra espiritual e libertação. These three people that I talked about are the three very important people in this nation about liberation, spiritual warfare, and prayer. E essa pessoa não mudou, And this person didn't change. continuou magoada. They continued with that anguish. Ela não conseguia mudar. They couldn't change. E eu acho que devia ser assim a 15ª vez que eu ministrava com And I ela. believe it's like the 25ª 15th, vez, sei lá. the 25th time I was ministering with her, I don't know. E nesse dia And in this time, eu orei muito antes e disse: I prayed a lot before and I said, Senhor, eu não sei mais o que fazer, essa pessoa não muda. Lord, I don't know what to do anymore. This person won't change. Essa pessoa continua uma pessoa rancorosa, This person brava. continues a mad and angry person. Amargurada. She's full of anguish. E fui ministrar. And I went and I ministered. Quando começou a ministração, When the ministration started, eu ficava pensando I was thinking no batismo com o Espírito Santo. in the baptism with the Holy E Spirit. na minha cabeça, And in my head, para que isso? why that? Ela precisa de libertação. They need liberation. E o Senhor falou para mim: ministra o batismo. And the Lord told me, minister the Ensina baptism. as verdades, Teach the truths. põe a tua mão, Place your hand on her sopra, and sopra, breathe, que eu vou mudar a história. and I'll change the history. Pus minha mão, I placed my hand. ensinei, I taught her. perguntei se ela acreditava, I asked her if she believed. pus minha mão, I placed my hand over her.
E a pessoa começou a chorar. And she started to cry. Começou a chorar. The person started to cry. Daqui a pouco começou a balbuciar. And since she was crying a Algo. lot, something was A coming princípio eu out. pensei que era uma oração, At the beginning, I mas thought ela it was começou a a falar prayer. em But línguas. she started to speak in tongues. Ministrei. And I Ela ministered. deu umas tremidinhas. She shook a Eu little fiquei bit. todo feliz. And I was all happy. Mas pensando, But I was thinking, ela precisa perdoar. she needs to forgive. Ela levantou She raised depois do batismo, after the depois de um baptism. tempo ali. After a time there, Ela me disse, muito obrigado, she pastor. told me, "Thank you, Pastor. Eu vou procurar o meu marido. I'm going to look for my husband. Eu vou pedir para ele voltar para casa. I'm going to ask him to come back home." Está escrito It is written em muitos momentos da in palavra, many moments of the Word. quando fala do Espírito Santo, When you speak of the Holy Spirit, fala do you dunamis. speak about A dunamis. mesma palavra para dinamite. The same word for dynamite. Fala de algo It poderoso. talks about something powerful. Mas por favor, But please, pelo Espírito Santo você pode mover through montanhas. the Holy Spirit you can move Pelo Espírito mountains. Santo você pode vencer Through principados. the Holy Spirit you can overcome principles. Mas pelo Espírito Santo But through the Holy Spirit você pode ser transformado. you can be transformed. E muitos And many, não têm o Espírito Santo. they don't have the Holy Spirit. Mas eu creio que nessa manhã But I believe that in this morning vamos receber. we're going to receive Him. Vamos receber. We're going to receive Him. Você está aí? Are you there? Hoje quando eu acordei, Today when I woke up, eu geralmente acordo umas 5 da manhã achando que eu estou atrasado. I usually wake up like 5 a.m. and I Perdi a think hora, I'm não sei late. por que acontece I isso don't know comigo. why. I think I'm late. I don't know why this happened. Aí eu olhei às 5 e falei, I aleluia. look, it was 5 Da a.m. hora, I vou said, dormir. Hallelujah, I'm going to sleep. Eu deitei no travesseiro And I put my head down e ficava no meu coração. and it was in my heart. Levanta, Débora. Get up, Deborah. Levanta, Débora. Get up, Deborah. Levanta, Débora. Get up, Deborah. Dormi mais um pouco, And I slept a little bit more. acordei. I woke up. Eu não me chamo Débora, então não I'm levantei. not Eu called Deborah, so I didn't wake up, okay? procurei, será que a Débora está aqui? I Não looked, is estava, então Deborah here? No, fiquei she deitado. wasn't. So I was there in my bed. E eu fui ler And I went to read a respeito de Baraque e Débora. about Barak and Deborah. E a palavra diz, And the word says, eu quero ler para I'd você. like to read it for you. Se você trouxe sua Bíblia, Juízes capítulo 4. If you brought your Bible, it's Judges chapter 4. Eu acho que eu sei de cor, mas eu acho melhor ler. I believe I know this verse memorized, but I think it's better if I read. Eu vou ler um pouquinho mais do que eu tinha planejado. We're going to read a little bit more than what was planned. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que o Senhor condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, ou Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. Versículo 3. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Você pode dizer comigo, subjugando? Can you say with me, subduing Há 20 anos. for the 20 years? Esse texto diz que o povo de Deus errou em não obedecer a Deus e estava debaixo de um tormento de 20 anos. This verse says that the people of God, they committed a mistake of not being under God. They were under a torment for 20 years. E o que me assusta, And what frightens me, na carta de João, there in the letter of John, está escrito, se eu disser que não tenho pecado, it is written, if I say that I have no sin, eu faço Deus mentiroso e a verdade não está em mim. I make God a liar and the truth is not in me. E nesse texto diz que por causa do pecado, And in this verse it says that because of sin, eles foram colocados debaixo de um jugo they were placed under a yoke por 20 anos. for 20 years. Isso me faz pensar, And this makes me think, será is it really que algumas coisas que eu estou vivendo that some things that I'm living não são are coisas not things
consequentes do pecado? that are consequent from sins? Será Is it not really que circunstâncias that que não circumstances mudam a tempo that don't change for a e me time, perturbam ou they entristecem, bother me or they make me sad, não são frutos do erro que eu mesmo cometi? fruit from a mistake that I committed myself? Nesse dia que estamos falando da pessoa linda do Espírito Santo, This day that we're talking about the beautiful de person of the receber o Holy dom Spirit, para ser transformado. receiving the gift to be transformed. Quando o Senhor falou nessa madrugada comigo, levanta, Débora, When the Lord spoke to me at night, wake up, Deborah, eu entendi pela manhã ao ler a I Bíblia. understood in the morning reading the Bible. Queridos, Dear ones, ainda que o seu pecado, o meu pecado, even if your sin or my sin, sejam vermelhos como a escarlata, they're red as the scarlet. se eu e você nos arrependermos, You and I, we repent. eles se tornarão brancos como a pura lã. They'll become white as the Mas é snow. necessário And it is necessary estar aberto a uma mudança. to be open to change. Mas como eu vou mudar But how will I change se eu não sei o meu erro? if I don't know my mistake? A Bíblia diz, The Bible says, quando o Espírito vier, if the Spirit comes, ele nos convence do pecado. He'll convince us of sin. Ele nos convence do He'll pecado. convince us of sin. E nesse texto, And in this verse, Deus está dizendo, God is saying, olha, look, o pecado faz você estar debaixo de jugo. sin makes you be under yoke. O pecado faz você viver as coisas que você não precisava viver. Sin makes you live things you didn't need to live. Mas Deus diz para Débora, But God tells Deborah, chama Baraque, call Barak, porque eu vou mudar a história. because I'll change his history. Ah, eu quero te dizer algo. Oh, I'd like to tell Quando you o Senhor me something. chamou nessa manhã, When the Lord called me in eu this posso morning, não me chamar I Débora, cannot be called Deborah, mas eu sou uma Débora do Senhor. but I'm a Deborah Que of the Débora Lord. do Senhor? What A Deborah of igreja the que Lord? se levanta The church that para raises, tirar a manipulação de Jabim, take out the manipulation of para Jabin, vencer a opressão que há na minha vida e na to tua. overcome the oppression that is in my life and your life. Assim de pessoas People are like this. vivem uma vida financeira limitada, This many people live limited vivem lives. uma vida conjugal limitada. They live a limited life in marriage. Pior, And worse, vivem uma vida espiritual they medíocre. live a mediocre spiritual Vai life. orar, dorme. They go to pray and they sleep. Vai ler a Bíblia, não entende nada. They read their Bible and they Não don't escuta understand Deus a thing. falar. They don't listen to Eu God tenho uma boa speaking. I notícia. have good news. O Espírito falou para essa casa: The Spirit told this levanta! house, wake up, Levanta! wake up. Mas eu tenho uma afirmação: But I have to affirm something. se não for pelo Espírito, If it's not through the Spirit, não adianta levantar. it's not worth getting up. Não adianta It's levantar. not worth getting up. Esse texto diz This verse says que Débora, no versículo that 6, Deborah in verse 6, chamou Baraque she called Barak. e disse para ele, She told him, fala para quem está do teu lado também, fala assim: Yahvé, to the person next to you as well, Deus de Israel, Yahweh, the Lord of em Israel, verdade te ordena, in truth commands, prepara-te, prepare, prepara-te. prepare. Deus mandou uma profetisa chamar um homem e dizer: se prepara, cara. God sent a prophet to tell to a man, get Sabe para ready. quê? Se preparar You know para quê? what? You know what? Get ready for what? O jugo vai cair. The yoke will come down. Você vai virar a mesa do teu dominador. You'll turn over tables of those who are Eu não sei o overcome. aspecto que te I atormenta. don't know what aspect is tormenting Talvez you. esteja tudo bem na tua vida. Maybe everything's okay in Eu your dou glória a life. Deus por isso. I praise God for Mas that. eu te afirmo, But I affirm ainda to que you, esteja tudo bem, even if everything's okay, Deus tem mais. God has more. Esse é o ano da multiplicação This is sobrenatural. the year of the supernatural multiplication. Mas a gente tem que se preparar. But we have to get ready. Quantos aqui conhecem a história que Jericó caiu? How many here know the story of that Jericho came down? Alguém conhece essa história? Does someone know the story? Jericó caiu, as muralhas Jericho caíram. came down, the walls came down. Lembra? Remember, O Senhor, ao chamar Josué, disse: the Lord, when he was calling Joshua, he said, ordena ao povo command to the people que se santifique, that they'll sanctify themselves. porque amanhã Because tomorrow, o Senhor fará maravilhas no meio de the vós. Lord will perform wonders in between you. Irmãos, enquanto eu estiver pregando, Brothers, while I'm preaching, se prepara, get ready. porque daqui a pouco, Because soon, eu te afirmo, I affirm to you, os céus vão mover nesse the lugar. heavens will move in this place. E os céus And the heavens vão mover will move para que você persiga o Jabim da tua vida, so that you can follow that Jabin para que of your você life. vire a mesa dos atormentadores. So you can turn over tables of those who Como assim? torment you. How? O que você está dizendo? What are you saying? Deixa eu achar aqui. Let me find it here. Capítulo 5 de Juízes, Chapter 5 of Judges, versículo 12. verse 12. Desperta, Débora. Wake up, Deborah. Desperta. Wake up. Acorda
wake up e canta. and break out. Acorda Wake up e louva. and break out in song. Acorda Wake up e exalta. and exalt. Você está aí? Are you there? Juízes 5:12. Judges 5:12. Desperta, Débora. Wake up, Deborah. Desperta. Wake up. Acorda. Wake up. Entoa um cântico. Break out in song. Levanta-te. Arise. Baraque Barak, leva presos take captive os que te prenderam. your captives. Nessa manhã, In this morning, o Senhor quer que o dom do Espírito Santo the Lord wants that the gift of the Holy Spirit, venha sobre a tua vida, they would come over your life, para que você prenda so that you can take captive aquilo que está te prendendo. what is making you captive. Como é isso? How does this work? Abre Efésios capítulo 4. Open Ephesians chapter 4. Se tem alguém aqui crendo, dá glória. If someone here is believing, praise God. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você está no lugar certo na hora certa. Look to the person next to you and say you're at the Diante right do place Deus at the right certo. moment, in the front of the Do right lado da God, pessoa certa. next to the right person. Se prepara, Get ready, porque os céus vão abrir. because the heavens will open. Se prepara, Get ready, porque o Espírito vai descer. the Spirit will come down. Efésios capítulo 4. Ephesians 4. Versículo 4. Verse 4. Há um só corpo, There's one body, um só Espírito, one Spirit, uma só esperança, one hope, um só Senhor, one Lord, uma só fé, one faith, um só batismo, one baptism, um só Deus one God, e Pai de and todos, Father of all, que é sobre who todos, is over all, por meio de todos through all, e em todos. and in all. Pega na mão da pessoa linda do teu lado e fala assim: Hold hands. Deus é por você, Hold on to the beautiful person. Deus está sobre você, God is over you. Deus está God is trabalhando nessa manhã working in this morning, para que pela tua fé so that through your faith, você seja levado a um novo nível. you may be taken to a new level. Lembra o que está? Levanta, Débora, levanta. Remember what is wake up, Deborah, wake up, Deborah. Antes ele disse: prepara-te. Before he said get ready. E agora ele diz: Now he's levanta. saying wake up, Canta uma canção, sing a song. porque você vai prender os que te Because prendem. you take captive those who take you Eu captive. digo, Igreja Apostólica Novidade de And I say, Vida. Apostolic Church, novidade de Eu vida. digo a você que está na internet, Tell you who are in the internet, nessa manhã, in this morning, vem do alto poder, power from high para que comes, você prenda o que te so that you prende. can take captive what makes you captive. O que tem prendido você de ter intimidade com Deus? What has taken you captive from having intimacy with O que tem God? prendido você de ter um caráter What santo? has taken you captive of having a holy character? O que tem prendido você de colher, de What conquistar? has taken you captive from reaping, of conquering? O que tem prendido você de ser feliz? What has taken you captive from being happy? Eu tenho uma boa notícia. I have good O news. Espírito de Deus está The aqui. Spirit of God is here. Deus é sobre todos, God is over all, em todos. in all. Mas infelizmente, But unfortunately, poucos se preparam few get ready e poucos se levantam and few raise para dar glória a Ele. to praise God. Mas se você der glória, But if you praise Him, o que te prende será preso. what takes you captive will be captive. Como assim? How? O que você está What are dizendo? you saying? Olha o que diz o texto. Well, look what the verse says. Um só Deus, One body, Pai de one todos, God and Father of que all, é sobre who is todos, over all, por meio de todos, through all, em and todos. in all. E a cada um de But nós to each one of us, foi concedida a graça, grace has been given conforme a medida as Christ repartida por a Cristo. proportionate. Por isso That is why foi declarado: it says, quando ele subiu às alturas, when he ascended on high, levou cativo he took captives, o cativeiro those who were in e captivity. deu He dons, gave gifts, deu he poder gave power aos homens. to men. Nessa manhã, And this morning, o Senhor quer que você saiba the Lord wants you to que o know que te prende no pecado já foi that what took levado you captive cativo, in sin was already que o que taken te captive. prende no fracasso já foi levado. That what keeps you in Há faith dons and aqui, faith. There are gifts há here. dons para você. Gifts for you. Será que essa palavra é para alguém aqui? Is this word for someone here? Quando eu acordei de manhã e o Senhor falou essa palavra comigo, When I woke up in the morning and the Lord told me this word, eu fiquei elétrico. I was electric. Por quê? Why?
Porque em Juízes Because 14:6, in Judges 14:6, a palavra diz the assim: Word of God says this. então So, o Espírito do Senhor the Spirit of the Lord se apossou de Sansão took power of Samson tão poderosamente in a powerful way que ele despedaçou um leão. that he ripped a lion. Irmãos, na época de Sansão, At the time of o Samson, mesmo Espírito que está aqui the estava. same Spirit that was here in E his quando o was Espírito there. desceu sobre And when ele, the Spirit came down on ele him, recebeu uma força he extraordinária. received an extraordinary Que o leão strength. que ia matar ele e a sua família. The lion that was going to kill him Foi and his morto. family was killed. Mas eu tenho uma notícia ruim. But I have bad news. O Espírito desceu, The Spirit came down, fluiu he flew, e foi embora. and he went Hoje, away. Today, o Espírito não vem sobre the nós. Spirit doesn't come over. Ele já está em It's nós. already in us. E melhor, And it's better. ele não vai embora. It doesn't go Ele away. não vai It embora. doesn't go away. Porque pensa comigo. Because think with me. E se ele não viesse? What if he didn't come? O problema era total. The problem was total. Porque eu não sei você. Because I don't know you. A Bíblia diz The Bible que says Jesus Cristo that Jesus Christ é o leão da tribo de is Judá. the lion of the tribe of Judah. Mas o leão que saiu do mato para pegar But the Sansão lion that came out of that grass to não get é o leão da Samson, tribo de Judá. not the lion of the O tribe leão of que Judah. saiu do mato The lion that came out of that é grass. como diz a palavra em Pedro. As the word says in O Peter, diabo, Satan, o vosso adversário, your adversary, ele ruge como um leão, cries out as a lion, procurando a quem possa tragar. looking to whom he can touch. Muitos, Many, por falta de poder, because of lack of são power, tragados. they are taken. Muitos Many, querem honrar a Deus they want to honor God, e não conseguem, and they can't porque falta poder. because they lack power. Não, Brother, cristianismo Christianism não é uma questão de is aprendizado. not a question of learning. Você pode ler a Bíblia de capa a capa e isso é muito bom. You can read the Bible from cover to cover, and that is really good. Mas sem o Espírito a letra mata. But without the Spirit, the letter kills. Cristianismo Christianity não é uma experiência de você vir andar comigo e eu ficar te ensinando. is not an experience that you come in and walk with me and I A teach palavra you. de Deus diz no livro de The Atos Word of God says in the book of Acts que Jesus that Jesus foi aprovado por was Deus approved by God diante dos in homens front of man com with sinais, signs, com with prodígios, prodigies, com milagres. with wonders. Cristianismo Christianity que não manifesta poder, does not manifest cristianismo power. que não tem autoridade. Christianism é that has religião. no power is religion. Eu não preciso de religião, need religion. eu preciso de vida com I Deus. need life with God. Eu preciso de poder I de need Deus. power of God. Mas como eu vou manifestar poder How I manifest se power? há prisões na minha There vida? are prisons in my life. Eu te ensino, I teach you. busque o Espírito. The Spirit. Porque quando o Espírito vem, Because when the Spirit comes, os dons se the manifestam. gifts are E através manifested. dos And dons, through the gifts, eu sou livre. I'm free. Eu herdei algo. I gained something. Eu herdei muitas coisas boas. I gained many good things, Mas eu herdei uma coisa ruim. but it was inherited to me something bad. Eu fui uma pessoa muito violenta. I was someone really violent, Extremamente violenta. extremely violent. E essa violência, eu fui curado. This violence, I was healed from it, Mas ela continuou na minha vida. but it continued in my life. Em alguns And in momentos, some moments, no meu relacionamento com os meus my filhos, relationships with my sons, essa praga se levantava. this plague would raise. Eu ficava muito bravo. I was really angry. Teve um dia que eu segurei um dos filhos pelo cabelo para dar um murro na boca. One day I got one of my sons by the hair, I was going to punch him. A casa ficou em pânico The me house was orando. in panic looking at me. Eu já era pastor, I irmão. was already a pastor. Quando eu catei ele, fui dar um murro. Eu falei, When I got him, I nossa, was gonna sai punch fora, him. I diabo. E fiz carinho. Get out, Satan. And then I was Deu taking care of tempo, him. não dei o murro. There's time. Graças I a didn't punch Deus. him. Praise Mas God. aquilo for me it. perturbava. But that would bother me. Como pastor, As a pastor, eu ia jogar futebol e eu brigava. I was going to play soccer and I would fight. Reagia a assalto. I would react to people who were trying to rob me. Eu dizia, isso não pode estar mais em mim. And I'd say, this can't be in me anymore. Eu já como homem de Deus, a pessoa passava na minha frente na fila, As a man of God, a person wouldn't. eu tirava ela da frente. Sai Took daí, him qual out of que é? there. I was like, hey, get out of there. Eu dizia, eu não posso fazer isso, meu And I'd Deus. say, I Eu não consegui, irmão. can't do this, God. And I couldn't. Eu comecei a buscar Deus. I started to seek God. Deus, só o Senhor pode mudar minha God, história. only you can change my Eu history. sei tudo da Bíblia. I know everything of the Eu sei Bible. texto de cor. I know verses Mas é memorized. teu poder. But it's your power. O poder tocou. The power touched me. Irmão, hoje eu vejo briga, eu fico com medo. Today I see fights and I'm scared. Eu vejo tumulto, eu saio I fora. see something crowded and A I go pessoa out. passa pela minha The frente person e, comes in entra front of aí, me. fica à Oh, just vontade. go there, it's okay.
Antes no trânsito eu era agressivo. Before, when I was driving, Hoje I was vamos aí, aggressive. tá tudo Now, bem. let's just go. It's okay. Por que essa transformação? Why this transformation? Porque veio o poder. Because the power came. Eu vim dizer, I come é to um tell you, presente de it is Deus. a gift of God. O dom do Espírito é um The presente gift de of the Holy Deus. Spirit is a presence of God. No Antigo Testamento, The Old Testament, ele ia e vinha. it would come and go. Na nova aliança, Now in the new ele covenant, está em nós. He is in us. Ele quer lugar para It's fluir. a place to flow. Diz comigo, Say with me. se Jesus é o meu Senhor, If Jesus is my o Lord, Espírito Santo está em mim. the Holy Spirit is in me. Vamos para um texto clássico do batismo com o Espírito Go Santo. to a classic verse of the baptism with the Holy Spirit. Ezequiel 47. Ezekiel 47. No trono de Deus In the throne of God, sai um rio, a river comes out. e esse rio, And this river, aonde passa, produz vida. wherever it passes, produces Quem dá life. glória a Deus? Who can praise God for that? Ele encontra até o mar morto, e o mar morto é transformado. Dá Even glória a sees Deus. the Dead Sea, and the Dead Sea is transformed. Praise God for Se that. você vai para Apocalipse capítulo 21, If you go to Revelation chapter capítulo 21, 22 também, chapter 22 as well, você vai encontrar o mesmo rio de Ezequiel. you'll find the same river of Ezekiel. E diz And it says que esse rio, that this river, ele produz vida. it produces life. Aí vem Jesus e diz assim, And then Jesus comes and he says, aquele que crê em mim, the one who believes in me, do seu interior, from his inside, fluirão rios de água viva. flow rivers of life. Fala para quem está do teu lado. O rio Tell the person next to you, the river representa represents o mover do Espírito. the movement of the Spirit. Go where Há you um want lugar to. no rio de Deus There's a place in the river of God que você se larga. where you just let go. Isso é batismo com o Espírito That Santo. is baptism with the Holy Spirit. Você se larga. You let go. Não é mais aqui. It's not here É anymore. aqui. It's here. Mas quantos But how many têm a ousadia de viver assim? have the boldness of living like Que this? muitos mergulham na água profunda? Many dive in that. Um monte. Draw Mas others. logo pedem boia. Many, but soon they want rescue. Me dá uma boia aí. Give me. I need Eu rescue. estou inseguro nessas águas. I'm insecure in these waters. Eu afirmo. I affirm to you. Está chegando um tempo sobre a terra. There's a time coming over Jesus here. está voltando. Jesus is coming E uma back. geração vai nadar no And a rio. generation will Uma geração vai mergulhar no rio. Uma geração ficará no rio. generation will be inside the river. É, a mente The mind vai gritar não. will cry out no. O The coração heart vai gritar will cry out não. no. Mas o teu espírito But your spirit vai dizer will say, sim, é o caminho. yes, this is the way. Eu quero me I largar. want to let go. Por que eu estou te dizendo isso? Why am I telling you this? Atos capítulo 2. Acts chapter 2. Se você ler Atos capítulo 1, If you read Acts chapter 1, do versículo 5, eu creio, from verse 5, precisaria I believe, abrir. I need to open that. Está escrito. It is written. Jesus disse: Jesus said, vão para aquele lugar, go to that place, porque a promessa do Pai vai se cumprir. because the promise of the Father will be fulfilled. Vocês receberão poder. Quem diz poder? You receive power. Who can say power? Quem diz poder? Who can say power? E vocês serão minhas testemunhas. And you'll be my witnesses. Esse é o versículo 8. This is verse 8. Aí em Atos capítulo 2, And in Acts chapter 2, está escrito assim: it is written this, e eles estavam reunidos no mesmo lugar. and they are gathered in the same place. Posso dizer uma Can coisa? I tell you something? Você acha Do you believe necessário that it is necessary, o batismo com o Espírito Santo? the baptism with the Holy Spirit? Olha que louco. Look how this is crazy. Abre a tua Bíblia em João 20, aí você vai ver. Open your Bible there in John 20. you'll Jesus see tinha this. morrido, ressuscitado. Jesus had died and resurrected. Jesus passa pela parede Jesus passes through the wall. e ele diz and he Shalom. says, Shalom. E quando ele diz Shalom, He says shalom. a Bíblia The diz Bible says que Jesus that Jesus, sopra he blows. e diz para os discípulos: And he says to the disciples, recebei o meu Espírito. receive my spirit. Irmãos, Brothers, não precisa de muita fé agora you don't não. need a lot of faith now. Cabecinha normal. Your little normal head. Se Jesus If Jesus está liberando o is Espírito, letting out the Spirit, algo glorioso passou, sim ou não? something glorious passed, yes or no? Olha o que eu vou te dizer. Look what I'm going to tell you. Jesus soprou, Jesus blew. recebam o Espírito. Receive the Spirit. E depois disse: And after he said, espere, wait, porque a promessa não se cumpriu. because the promise wasn't fulfilled. Como assim? How?
havia de vir um tempo novo, A new time had to come, que o Espírito não só estaria no homem, in which the Spirit would not only be in man, mas que o homem estaria no but Espírito. the man would be in the Spirit. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu creio que o Espírito está em você, Look to the person next to you and say, I believe the Spirit is in mas you, eu gostaria but I would like de incentivar a você to a estar no incentivize you Espírito. to be in the Spirit. Uma coisa é ter o Espírito, One thing is having the Spirit. outra coisa é se entregar ao Espírito. Another thing is giving yourself to the Spirit. Vamos lá. Let's go. O Espírito é como um rio, The Spirit is like a river. como água. It's like water. Uma coisa One thing é eu beber água. is drinking water. Eu não entro aqui dentro. I won't come in here. I don't fit. Mas outra coisa But another thing é entrar na água. is diving into that water. Se você nessa manhã If you in this morning, desejar mais, you desire more, se você mergulhar na if you água, dive in that water, se você entrar lá dentro, if you come in there, o seu cativeiro what makes you captive será preso. will be made captive. Glória a Deus que você fala em línguas. Praise God that you speak in tongues. Glória a Deus que você tem poder para curar. Praise God that you have power for Glória a healing. Deus porque o sobrenatural está aí. Praise God that the supernatural Mas eu is there. quero mergulhar a igreja que o Senhor me confiou. But I want to dive the church that the Lord trusted Mergulhar me. você Dive you nas águas do Espírito, in the waters of the Spirit para que você so that you possa viver will live uma temporada em a liberdade. season in liberty. Você está comigo? Are you with me? Filipenses 2:5. Philippians 2:5. De sorte Look, que haja em vós that may there be in you o mesmo sentimento que houve também em Cristo the Jesus, same mindset as Christ Jesus, que sendo em forma de who Deus, being in very nature God, não teve usurpação did not consider equality ser igual a Deus, with God, mas esvaziou-se. but he made himself Esvaziou-se a si mesmo, to himself tomando a forma de servo, by taking the very nature of a servant, fazendo-se semelhante aos homens. being made in human likeness. Fala para quem está do teu lado. Tell the É person impossível encher alguém cheio. It is impossible to fill someone who's Mais filled. uma vez, Again, Jesus tinha uma missão: Jesus had a mission, salvar a humanidade. save humanity. Jesus é Deus, Jesus is God. mas aqui na terra, But here on earth, Jesus não podia agir como Deus. Jesus could not act as Então ele God. se esvazia. So he made himself Para que ele empty. se esvazia? Why was he empty? Para ser cheio. To be filled. Por isso, quando ele começa o ministério dele em Lucas 4, That is why when he starts his ministry in diz Luke algo. 4, he says something. ele não diz assim: He does not say, o Espírito de Deus está em mim the Spirit of God is in e ele me. me deu um bom caráter He gave me a good character. e ele me fez ser uma boa He pessoa. made me be a good person. No. O Espírito do Senhor Deus está The sobre Spirit mim. of the Lord God is over Ou me. seja, So, eu entrei no rio. I came into Eu the quero river. plenitude. I want the fullness. O que farei daqui para frente é debaixo do poder dele. What I'll do from here now on is under His power. Você está aí? Are you there? Sabe por que muitos estão na igreja há anos You know why many people are in church e não years experimentam o batismo? don't experience the baptism? Nessa verdade que estou te ensinando, This truth that I'm teaching, não só um poder para culto, not only a power for service, não, um poder para a vida, no, a power for para ser uma life, pessoa melhor, power to be a uma better pessoa mais person, segura, power to be uma a pessoa de secure vitória, person, a de person bom of caráter, victory, of good character. porque muitos Because many, não querem mergulhar, they don't want to dive. eles querem controlar. Eu vou por They want aqui, to control. I'm going to go here. eu vou andar nesse I'm going to caminho. walk in this way. É impossível ser It cheio, is impossible to be decidindo filled, o que você quer e faz. deciding what you want and Eu te what you do. afirmo, I affirm to há you, uma nova vida, there's a new há life, uma nova história, There's a new history. melhor do que a que você sonhou, better than what you have dreamed melhor of, do que você planejou. better than what you Há have uma planned. história extraordinária em There's Deus. an extraordinary history E Ele in te God. trouxe aqui para He brought you dizer: here to tell you, mergulha no rio, dive in the river, mergulha no rio, dive in that river, porque eu tenho algo tremendo para because você. I have something tremendous for you. Tem alguém me entendendo? Does someone understand?
Esse texto diz: This verse says, Jesus é Deus, Jesus is God, mas ao mesmo tempo é homem. but at the same time He's E é man. tão verdade que ele teve fome, And it's so true that He was sede, hungry, frio, He cansou, was chorou. thirsty, He was tired, He cried. Jesus era Deus e é Jesus Deus, was God and He is God. mas enquanto ele esteve em carne, But while He was in flesh, ele não operou e nem agiu segundo a sua divindade. did not move after His Ele se divinity, esvaziou but He was made empty para viver entregue to live a ao life Espírito. given to the Spirit. Olha o que diz Atos 10, 38. Look what Acts 10:38 says. Como Deus As God, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo Jesus in Nazareth with the Holy Spirit e com virtude. and with virtue. Josimar, corre aqui, filho. Josimar, come up here. Você sabe o que é unção? Do you know what anointing is? Vira de frente para a igreja. É Turn and look to the separação. church. It's separation. Mas nesse texto, But in this verse, sabe o que é unção? you know what anointing means? Quem aqui já untou uma forma para fazer algum tipo de comida? Who here you anointed a form so you could cook A something? Bíblia diz The Bible que says Deus that God, untou He Jesus anointed Jesus com o Espírito Santo. with the Holy Spirit. Revestiu, He clothed Him. cheio. He's filled. Eu tenho um conhecido I have met e eu ouvi o seu testemunho. and I heard his testimony. Pastor Cash Luna. Pastor Cash Luna. Já tive o privilégio de conversar com ele 2 vezes. I've had the privilege of talking to him 2 times. Fê Lopes, meu filho que está ali no fundo, já teve na igreja dele. My son there, Phil Lopez, he had, Uma igreja lindíssima, extraordinária. he was in his church, a beautiful church. Ele era um pastor tradicional He was a traditional pastor que não se rendia ao Espírito that he Santo. wouldn't surrender to the Holy Spirit. E ele foi numa reunião de poder He went to a meeting of e power. literalmente ungiram ele, Literally, they anointed him, dizendo que a vida dele seria transformada. saying that his life E would be derramaram o óleo. transformed. Pló, They pló, poured pló, out pló, oil. pló, 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 e passaram o óleo dele. Passed oil on him. Ungiram They ele. anointed him. Acabou o culto. Service ended. Eles iam jantar no mesmo restaurante de They were sempre. going to have dinner in the same E ele restaurant. disse para a esposa: And he told his wife, vamos passar em casa que eu preciso me arrumar. let's go home because I have to change. God told Se você tiver vergonha da minha unção, me, if you're anointed, shy of my anointing, é a última vez que ela te toca. it's the last time it touches you. E ele foi para o He restaurante, went to the restaurant. todo melecado. It was all wet. Você iria? Would you go? Ele só tem a maior igreja da Guatemala. He only has the greatest church in Tem Guatemala. feito coisas extraordinárias no mundo inteiro. He has done extraordinary things in the whole Pesquisa na world. internet, Noites de Glória. Seek in the internet, Night of Glory. Noites de Glória Night extraordinária. of Glory is extraordinary. Veja o que eu estou te ensinando. See what I have taught you. Eu não preciso ir com a cabeça cheia de óleo num restaurante para dizer que sou I ungido. don't need to go to the restaurant with a head Mas full of oil quantos de to nós, say that I'm anointed, but how many aqui no of us culto, here in service recebe o Espírito, receive the Spirit cai, and I fall grita, and I shout. mas na vida But in life, aparece uma barata, a cockroach appears. um problema no serviço. Problem in your work. Ah, vida, azar, vou You're morrer. gonna die. Cadê o óleo? Where's the oil? Tá faltando ser guiado. You're missing being guided. Tá faltando ser guiado. You're missing being guided. Por isso, para mim, esse testemunho desse querido irmão foi That's fantástico. why for me the testimony of this dear brother was Ele podia estar fantastic. falando palavrão, xingando o cara que atirou nele. Calling names to the guy Ele podia who estar shot com him. medo. He could be scared. Mas ele disse, o He Espírito said, estava com ele, the ele estava Spirit was adorando. with me and I was worshiping. Aí uma bala que acerta a tua cabeça não te mata. Then a shot that comes into your head does not kill you. Nessa manhã, In this morning, assim como Samuel encheu um chofar, um chifre, just as Samuel, he filled de a azeite horn with oil. e derramou sobre a cabeça de Davi, He poured over David's head. os céus querem te ungir. The heavens want to anoint you. Olha para quem está do teu lado e fala, prepara-te. Look to the person next to you and say, get ready. Fala para quem está do teu lado, prepara-te. Tell the person next to you, get ready. Se puder abrir Atos capítulo 8. If you could open Acts chapter 8. Alguém aprendeu algo do Senhor aqui? Did someone learn something? Quem quer the ser Lord. ainda mais ungido pelo Espírito Who wants Santo? to be even more anointed by the Holy Spirit? Eu preciso ler outro texto I grande. need to read another long verse.
E Saulo, eu estou em Atos 8:1. I'm in Acts 8:1. E Saulo estava provando o assassinato de Estevão. Saulo persegue a igreja. Saul, he was proving the assassination of the church. He was persecuting the Ele está church. perseguindo a igreja e ele está trazendo caos. He's bringing chaos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Esse texto está contando a história de um homem This verse is talking about a man. que fazia muito mal. He did a lot of evil. Um homem sanguinário He was a man who had thirst for blood. que matava as He pessoas. would kill people. Eu iria ler esse capítulo todo, mas o Espírito me deu uma direção aqui, eu vou para um outro caminho. I was going to read the whole chapter, but the Spirit gave me another instruction. I'm going to go to another way. A Bíblia diz que Saulo devastava a The igreja. Bible said that Saul, he went totally against the church. Ele era maligno, He was malignant. He maligno, was malignant. mas cavalgando na prepotência e na arrogância do seu coração. He was riding in the pride of his own heart. Uma luz brilhou. Light shined. Fala para quem está do teu lado, uma luz brilhou. Look to the person next to you and say, a light shined. Parecia o sol ao meio-dia. It was like the sun in midday. E uma voz disse: And a voice said, Saulo, Saul, Saulo, Saul, por que me persegues? why do you persecute me? Quem falou com ele? Who spoke to him? Quem falou com ele? Who spoke to him? Quem falou com ele? Who spoke to him? Quem aqui já teve uma experiência sobrenatural com Cristo? Who here you already had a supernatural experiment with Christ? Que você viu uma luz como se fosse o sol. You saw light as a sun. E essa luz foi tão poderosa que te cegou. This light was so powerful that it blinded you. E essa voz foi tão forte This voice was so que strong fez todos os soldados que estavam com você cair no that it made chão. all the soldiers who were with you fall to the ground. Olha a experiência que ele Look teve. to the experience he Que had. experiência fenomenal. What a phenomenal experience. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o cara era mau, Look to the person next to you and say, that man Bravo. was evil. He was angry. sanguinário. He was thirsty for blood. Por favor, vai para Atos 9. Please go to Acts 9. Versículo 3. Verse 3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saul, Saul, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem aqui já ouviu Jesus dizendo: eu sou Jesus? Who here already heard Jesus saying, I am Jesus? São poucos. Few people. Esse homem teve uma experiência This extraordinária. man had an extraordinary experience. Mas olha o que diz o texto. But look what that verse says. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram mudos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Fala para quem está do teu lado: prepara-te, Tell the person next to you, get ready. prepara-te. Get ready. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento, e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima, impõe as mãos para que volte a enxergar.
Todavia Ananias replicou: Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem, quantos males tem causado aos teus santos Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um vaso de honra, a fim de levar meu nome diante dos gentios e reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver. Na minha concepção, In my conception, não tem porquê there isn't a why. o texto continuar depois de ver. Why should the verse continue after Na seeing? concepção da religião, não na minha, The desculpe. conception of religion, not mine. Sorry. Ele teve um encontro extraordinário, ele ouviu a voz de Jesus, ele viu a luz. Extraordinary encounter. He saw the light. He had an encounter with Jesus. Para que mais? Why more? Porque quem não está no rio Because who's not in the river não faz o que tem que ser does feito. not do. Não Doesn't do vive o what que tem has que to ser be done. vivido. Doesn't live what has to be É lived. impossível vencer o mundo, It is impossible to a overcome carne, the world, the o flesh, pecado, the sin, sem o poder without the sobrenatural. supernatural power. Deus te trouxe aqui nessa manhã, God brought you here this morning. e talvez eu seja um Ananias nessa manhã para a tua vida. Maybe I'm Ananias in Eu, this quando eu morning olho for para a your life. igreja, When I look to church, Eu vejo pessoas muito mais usadas e ousadas do que eu. see people who are a lot more Quando eu used and chamo bold than I am. discípulos, When I call up eu sei disciples, que vem coisas grandes I aí. know great things come Eu there. sei que a unção que está sobre o Pai, I know that the anointing ela that é is over the dobrada Father na vida do is Filho. made double in the life of the Son. Infelizmente, And unfortunately, muitos não creem, many don't believe muitos this. têm medo. Many they're scared. Mas eu te afirmo, igreja, But I affirm to you, o que church, Deus quer fazer nesse what God lugar wants to do in vai this mudar a place história de will change muitas the history of many pessoas. people. Porque eu creio. Why do I believe Porque this? eu não vim aqui só fazer você enxergar o que eu I enxergo. didn't come here only to make you see what I see. Eu não vim aqui só abrir teus I olhos. didn't come here only to open your Eu não eyes. vim aqui só dizer que Deus tem um plano. I come here only to say Eu vim that God has a derramar plan. poder. I came here to pour Poder para que power. você viva o plano de Deus. The plans of God. Por isso Ananias, That is why Ananias, está lá escrito: he's there, it is written. o Senhor me enviou The Lord Jesus sent me para que tornes a ver so that they can see again. e seja cheio, And you may be filled, cheio, filled, cheio, filled, cheio filled do Espírito. with the Spirit. Feche os teus olhos. Close your eyes.